Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, acordei com vida e saúde para estar adorando a Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia, eu louvo a Deus pela minha vida, pela sua vida. Eu louvo também a Deus pela sua vida. Você acordou com vida e saúde para adorar a Deus. Aleluia. Louva a Deus pela sua vida que acordou. Talvez está enfermo. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo de enfermidades respiratórias. É gripe, é pneumonia, é broncolite. Nós estamos vivendo um tempo de enfermidades respiratórias. Aleluia. E se porventura você está enfermo, está gripado, aleluia, está ou com algum outro tipo de enfermidade, aleluia, glória a Deus, não está se sentindo muito bem, você está internado nos hospitais, ou está enfermo em casa, aleluia, mas o importante é que você acordou, despertou com vida, com vida, está aí respirando, há fôlego de vida em você. Isso é uma oportunidade que Deus está dando para você, aleluia, de viver mais um dia para Ele, de viver mais um dia com Ele, de se arrepender dos seus pecados, de pedir perdão, de voltar para o caminho de Jesus, que é caminho, verdade e vida, de se converter do seu mau caminho. Aleluia, aproveita a oportunidade para adorar ao Senhor, para bendizer o nome santo e poderoso do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Aproveita a oportunidade e vai adorar a Deus, vai pedir perdão, vai amar. Aleluia, glória a Deus. Vai bendizer o nome santo do Senhor. Você está vivo. Enquanto você adora o Senhor, Jesus te cura, Jesus te liberta, Jesus te transforma, Jesus, Ele te abençoa. Amém? Glória a Deus, nós estamos aqui e vamos nos alimentar com mais o maná do céu. Aleluia, esse maná do céu, esse pão quentinho que a palavra de Deus venha te curar nesta manhã, venha te restaurar suas forças, te fortalecer. Pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar meditando em Provérbios, no seu capítulo 22. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Aleluia. Qual que é o caminho que a criança deve andar? O caminho de Jesus. Jesus, Ele é verdade. Aleluia. No caminho de Jesus, a sua criança, o seu filho, não vai encontrar mentira, não vai ser enganado. Por isso, ensina ele a andar no caminho da verdade, no caminho de Jesus. O caminho de Jesus é vida, Jesus é vida. No caminho de Jesus, não tem morte para o seu filho. Tenha vida e vida com abundância. Por isso, aqui está um conselho, aleluia, do sábio Salomão. E ele dizendo, ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, quando essa criança não for mais um bebê, aleluia, não for mais uma criança, sim, já velho, já adulto, aleluia, ele não vai se desviar desse caminho, aleluia, glória a Deus. Ele vai continuar firme nesse caminho que é Jesus, acreditando em Jesus, crendo em Jesus, sentindo temor por Jesus, aleluia, glória a Deus. Nós vamos ver aqui, o Senhor me levou nesta manhã, de bênção e de vitória, 2 Reis, no seu capítulo 23,
versículo 31, tinha Joacás 23 anos. Joacás, filho do rei Josias. Ele tinha 23 anos quando começou a reinar. E ele reinou 3 meses em Jerusalém. Aleluia. Joacás tinha 23 anos. E ele reinou 3 meses, só 3 meses, em Jerusalém. Depois que seu pai Josias morreu, o rei Josias morreu, Joacás então assumiu o trono. Joacás então ficou no lugar do rei Josias. Mas ele reinou só 3 meses. Aleluia. Em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Hamutal. Aleluia. E era filha de Jeremias de Líbna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo que fizeram seus pais. Aleluia. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, na terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém. Impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. Nós vemos aqui, nós lemos que nós pais, você que é pai, você que é mãe, aleluia, glória a Deus por esse privilégio que Deus te concedeu de ser pai e de ser mãe. Além de ser um privilégio, é uma responsabilidade muito grande. Mas se o Senhor te concedeu, abriu a sua madre e mãe, te dando o privilégio de ser mãe, te agraciando com o privilégio de gerar filhos, aleluia, glória a Deus. Se Ele te concedeu esse privilégio, aleluia, viva com alegria, viva com amor, aleluia, ame o seu filho, eduque ele no caminho do Senhor. Jesus é o caminho, não existe outro. Não existe outro caminho que leve ao céu. Não existe outro caminho que vai salvar seu filho. Não existe outro caminho verdadeiro. Não existe outro caminho de vida. O caminho, mãe, pai, que vocês devem estar criando e educando seus filhos é o caminho de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mesmo quando o seu filho ficar velho, você criando, ele não vai desviar desse caminho. Aleluia, glória a Deus. E aqui nós vemos o rei Joacás com 23 anos, uma criança rebelde, uma criança que não foi criada e educada no caminho de Jesus. A mãe de Joacás não educou Joacás no caminho de Jesus. Joacás, filho de rei, do rei Josias, filho de rei, ele foi um menino mimado, mal educado. Um menino que, por ser filho de rei, todos ali, e sua mãe e seu pai fazia tudo o que ele queria. Tudo que Joacás queria, Hamutal fazia. Aleluia. Glória a Deus. Hamutal não deu limites a Joacás. Não deu limites. Hamutal não usou a vara com Joacás. Aleluia. Glória a Deus. A vara, ela educa. A vara não mata seu filho. A vara educa o seu filho. O não, dizer não para o seu filho, não mata o seu filho. Dizer não para o seu filho, educa o seu filho. Ensina o seu filho. Hamutal não lia a Bíblia Sagrada com seu filho. Não ensinava, aleluia, a palavra de Deus para o seu filho. Hamutal não ensinava o seu filho Joacás a adorar a Jesus. Não ensinava. O rei Joacás
foi muito mimado pelo pai e pela mãe. Aleluia. Não souberam colocar limite, não souberam educar. Aleluia, glória a Deus. E por isso, Joacás só reinou em Jerusalém, aleluia, 3 meses. Aleluia, glória a Deus. Por conta da sua rebeldia, da sua soberba, do seu eu, da maldade do seu coração. Aleluia. Tinha Joacás 23 anos, jovem. Aleluia. Quando ele começou a reinar. Aleluia. Reinou depois que seu pai morreu. E reinou 3 meses em Jerusalém. E sua mãe, ela chamava Hamutal. E ela era filha de Jeremias de Líbna. E fez Joacás o que era mal perante aos olhos do Senhor. O filho que pratica a maldade, os dias dele aqui na terra não são longos. Os dias dele aqui na terra são curtos. Aleluia! Glória a Deus. Por isso nós devemos, pai, mãe, educar os nossos filhos na presença do Senhor, na casa do Senhor, no caminho de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui que fez ele o que era mal perante o Senhor. Então o Senhor, ele tudo vê. Aleluia, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Aleluia. Versículo 33 do capítulo 23 de 2 Reis. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, na terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. Faraó Neco mandou prender, aleluia, Joacás. Mandou prender Joacás, tirou Joacás de Jerusalém, não deixou ali, aleluia, glória a Deus, Joacás reinar por muito tempo, porque ele fazia o que era mal perante aos olhos do Senhor. Ezequiel capítulo 19, versículo 1, a palavra do Senhor fala assim: e tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Deus falando com Ezequiel: Ezequiel, levanta uma lamentação, uma canção de culto fúnebre, uma canção, aleluia, para um momento fúnebre, aleluia, levanta, aleluia, sobre os príncipes de Israel, e diz: quem é tua mãe? Aleluia. A mãe de Joacás, Hamutal, uma leoa entre leões, aleluia, a qual, deitada entre os leãozinhos, criou seus filhotes. Olha como Hamutal criou Joacás, deitada entre os leãozinhos ali, aleluia, uma mãe leoa que protegia demais. Nós devemos proteger os nossos filhos? Sim. Nós devemos amar os nossos filhos? Sim. Nós devemos dar carinho para os nossos filhos? Sim. Aleluia. Mas nada além do limite. Aleluia. Nós devemos também corrigi-los. Aleluia, glória a Deus. E Hamutal, uma leoa entre os leãozinhos, então ela tinha outros filhos, aleluia, a qual, deitada entre os leãozinhos, ela criou os seus filhotes. Hamutal criou seus filhotes deitada, mimando eles,
aleluia, passando a mão na cabeça, até quando eles estavam errados, ela estava ali justificando eles, não deixando eles pagarem pelos seus erros, não deixando eles serem moldados pelos seus erros. Com os seus erros, nós somos moldados. Com os nossos erros, nós somos moldados. Aleluia! Glória a Deus. Nós somos corrigidos com os nossos erros. Aleluia, glória a Deus. Criou um dos seus filhotes. Versículo 3 do capítulo 19 de Ezequiel. Criou um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Joacás, aleluia. Ele, quando reinou no lugar de seu pai, já criado, aleluia, glória a Deus, ele então aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. Então ele era um homem mau, ele devorava homens, ele não tinha misericórdia. Aleluia. Versículo 4, capítulo 19 de Ezequiel. As nações ouviram falar dele, e foi ele apanhado na cova, que elas fizeram, e levado com ganchos para a terra do Egito. Aleluia. Olha só o fim, o que aconteceu com Joacás, por fazer o que era mal perante aos olhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele foi apanhado por Faraó Nebo. As nações ficaram sabendo o que ele estava fazendo. Ele estava devastando os homens. Aleluia, glória a Deus. Ele estava fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor. Ele estava fazendo ele estava fazendo maldade para a sociedade. Aleluia, glória a Deus. Ele não estava sendo um bom governante, um bom rei. Aleluia. E as nações ouviram falar dele, o que ele estava fazendo. Então foi lá e apanhou ele na cova que elas fizeram e levado com gancho para a terra do Egito. As nações então ficaram sabendo, fizeram uma cova ali e ele caiu nessa cova. E ele foi apanhado com gancho. Aleluia, glória a Deus. Gancho machuca. Gancho fere, aleluia. E se você não quer ver o seu filho apanhado por gancho, ensina ele agora, enquanto ainda é criança, corrige agora, usa a vara agora, diga não agora, deixa chorar, é melhor chorar, aleluia. Chorar ali porque você está corrigindo, porque você está dizendo não, porque você está usando a vara, do que chorar depois, aleluia, na mão de nações, com ganchos, apanhado por ganchos, aleluia, levado para longe de você, como Joacás foi levado para longe de sua mãe, Ramutal. Aleluia, foi levado para o Egito por Faraó Nebo. Aleluia. Pai, mãe, maná do céu, pão quentinho de hoje. Deixa de ficar mimando o seu filho. Deixa de estar fazendo tudo que ele quer. Deixa ele chorar, espernear. Aleluia. Cantarabanasurimiandarabassui. Aleluia, tem muitos jovens aí morrendo cedo. Tá morrendo cedo, jovens, hoje. Aleluia. Glória a Deus. Tem um versículo bíblico que diz assim: os últimos serão os primeiros. Nós já estamos vivendo isso. Os últimos é os que nasceram. Jovens que nasceram, homens, moças, rapazes aí, que nasceram, que são jovens ainda, serão os primeiros, são os primeiros que estão morrendo, não estão envelhecendo,
não estão tendo o privilégio de envelhecer. Aleluia, glória a Deus. Muitos estão morrendo por causa da rebeldia, porque tem feito o que é mal perante aos olhos do Senhor. Aleluia. Porque o pai e a mãe, quando era criança, fazia tudo o que queria, mimava, não usava vara, aleluia, não dizia não. Mas o maná do céu, o pão quentinho de hoje, é Deus alertando você, pai e mãe, que ainda tem criança pequena, ensina o menino o caminho que deve andar, para que quando ele crescer, ele não venha desviar desse caminho, que é Jesus, que é a verdade, que não tem mentira, que não tem morte, mas tem uma vida plena com Cristo. Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.